Estamos aqui na nossa unidade de atendimento à Covid-19 do município de Rio Negro. Eu, a enfermeira coordenadora Ana Paula Kio Alves, para trazer alguns esclarecimentos à população com relação ao momento da pandemia, com relação ao nosso novo horário de atendimento, para que a gente possa passar para vocês o que está acontecendo, em que momento da pandemia que nós vivemos, né? Importante ressaltar, a pandemia ainda não se encerrou, né? Existem constantemente novos casos, porém em um número obviamente bem reduzido em relação a cerca de um mês atrás. Eu gosto de comentar que há 5 ou 6 semanas atrás, nesse momento, nós tínhamos 17 pacientes internados no Hospital de Rio Negro. Desses 17, 5 estavam entubados esperando UTI. E hoje, felizmente, nós estamos apenas com um paciente internado e um quadro moderado, não um quadro grave. E por que isso tem acontecido, né? Por que está acontecendo em termos de pandemia, em termos de Rio Negro, que houve essa redução de casos? Obviamente, a tendência natural de toda pandemia, né, ou de toda epidemia, é que em um momento ela entra em declínio. Esse declínio é definitivo? Não temos como saber ainda, mas esse momento que nós vivemos hoje é de um declínio em virtude. Primeiro, nós já tivemos muitos casos, ou seja, tem uma grande parcela da população que pegou Covid e que passou a apresentar imunidade. Simultaneamente a isso, nós temos a questão da cobertura vacinal. Hoje nós estamos aí com 65%, 70% já? Quase 70%. Quase 70% da população vacinável de Rio Negro vacinada, né? Essa semana a gente vai atingir a população dos 30 anos, né? Nós temos recebido continuamente vacinas, né? A nossa equipe não para de vacinar, toda semana tem 2, 3 campanhas de vacina buscando o quê? Fazer a cobertura do maior percentual da população. Então, o fato dos pacientes já terem pego, o fato da população estar sendo vacinada, faz com que haja um declínio do número total de casos. Mas diariamente nós ainda temos casos. Né? Para usar o exemplo de hoje, já foram 5 positivos. Agora apenas pela manhã, né, 12 consultas já de pacientes que vieram, desses 12, 5 eram positivos e os outros 7 são suspeitos. Então, os casos ainda continuam a aparecer. Isso significa que nós não podemos nos descuidar ainda. Uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, tudo isso permanece. Né? Para quê? Para que não haja um novo aumento do número de casos. Né? Veja bem que existe ainda o fantasma da variante Delta, que é essa nova variante que já chegou ao nosso país. Né? A gente tem a expectativa de que ela não seja tão devastadora quanto a P1 foi, né? Uma vez que a P1 foi uma variante bem grave, causou muitas mortes, né? A Delta é uma outra variante que não está conseguindo ter tanta penetração na população em geral, em virtude da própria existência da P1, que ela concorre com a P1. Então, alguns pacientes que já tiveram a P1 acabam tendo maior resistência. Então, na nossa população, a Delta aparentemente não está penetrando tanto. Mas é um fantasma que existe e que não pode ser menosprezado. Nós temos que levar em consideração de que são cuidados tão simples que a gente tem que continuar tendo, que não vale o risco da gente descuidar e de repente perder o pai, perder a mãe, perder um filho por causa de uma doença que, vamos dizer assim, depende, como diz o ditado, está em nossas mãos os cuidados. Né? Então, a ideia da redução de casos, da redução do número total de casos é isso que eu passei para vocês, mas volto a frisar, ainda não é momento nem de comemorar o fim da pandemia e nem de descuidar dos cuidados de higiene, de máscara e de distanciamento social. Muito obrigado. Olá a todos. Então, mediante a tudo isso que o Dr. Rodrigo nos passou, é importante a população saber que a gente vem de encontro a essa redução de número de casos
com o funcionamento da base da Covid no município de Rio Negro. Então, a partir do dia 9 de agosto, os nossos horários serão um pouquinho reduzidos, mediante a redução do número de casos no nosso município. Então, a partir do dia 9 de agosto, repito, nós vamos iniciar as nossas atividades às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, até às 19 horas. Então, nós fazemos hoje até às 21, vamos reduzir em 2 horas o nosso atendimento durante a semana. E para os finais de semanas e feriados, nós iremos estar atendendo das 13 horas da tarde até as 19. Mas ainda assim atenderemos nos finais de semana e feriados. Até que o número de casos realmente zerem, o que nós achamos que ainda não vai acontecer tão logo, ou quando se houver um aumento, né, de número de casos novamente, nós voltamos a estender os horários de acordo com a necessidade da nossa população. É importante que a população saiba que nós estamos aqui sempre para atender, para dar o nosso melhor por vocês, mas quero ressaltar ainda que continuem a utilizar máscara, continuem a lavar as mãos, continuem a usar álcool em gel. Não é momento ainda de festas. Nós sabemos que nesse período de inverno, muitas pessoas estão tendo gripes comuns. Mas até que a gente saiba se essa gripe é uma gripe comum, ou é uma H1N1, ou pode ser uma Covid, nós temos que testar e afastar essa pessoa das suas atividades. Então, para que cause menos dano a toda a população, continue se cuidando em casa, que nós cuidamos de vocês aqui. Muito obrigada. Só complementando a fala da enfermeira Ana, com relação aos horários de atendimento, né? Como a gente vai reduzir esses horários de atendimento, se, na eventualidade de algum paciente precisar de passar mal, de ter falta de ar, alguma coisa assim, no horário em que a unidade estiver fechada, buscar sempre o pronto atendimento, eles vão dar o primeiro atendimento e entrar em contato conosco, tá bom? Com relação a sintomas gripais, né? Então, como a enfermeira Ana falou, Covid é uma síndrome gripal, então vai haver sintomas que se sobrepõem aos sintomas de quadros de gripe comum, de gripe H1N1, de resfriado comum. As unidades de saúde estão orientadas a encaminhar esses pacientes para nós, né? Para que a gente faça essa diferenciação. Então, se eventualmente, eu fui até a unidade de saúde não quis me atender, me mandou para a base do Covid. É uma questão de precaução, porque nós estamos vivenciando isso já há 1 ano e meio. Então, nós temos o conhecimento, a expertise para conseguir diferenciar e, obviamente, tranquilizar ou nos preocuparmos com casos menos ou mais graves. Então, síndromes gripais, resfriado, tosse, nariz escorrendo, vai continuar a ser atendido aqui na unidade do Covid. Obrigado.